Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Natália Engel. Não estou aparecendo porque eu queria que vocês já olhassem esse bloco pronto para vocês entenderem a belezura desse trabalho que eu vou ensinar hoje para vocês. Já deixa aqui para mim nos comentários o que você está achando. Você acha que esse bloco, esse trabalho vai ser fácil ou vai ser difícil? Vai ser rápido ou vai ser demorado? Deixe também para mim aí o seu like. E se você não é inscrita nesse canal, inscreva-se. Aqui nesse canal Natália Engel Studio tem vídeos praticamente todos os dias. Quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, você é avisada assim que eu subo trabalho novo, assim que eu subo o vídeo novo no canal. Então você será avisado. Então não se esqueça, inscreva-se e deixa para mim aqui nos comentários o que você está achando. Mas vamos lá! Vamos começar a montar, a costurar, né, esse bloco aqui e você vai entender que se você já postou seu comentário aí e está achando que o trabalho vai ser difícil, que vai ser demorado, não tem nada disso. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender como que eu monto esse bloco de patchwork e você vai poder conferir como que é fácil e rápido de montar um trabalho como esse aqui. Então, agora, mão na massa e bora para a máquina! Vamos lá, aqui estão todas as minhas peças para construir esse bloco. Porém, eu hoje vou fazer diferente. Eu vou falando as medidas e as quantidades à medida que eu for costurando. Por quê? São várias peças. Se eu falar tudo agora aqui, tem peças que se repetem que tem que costurar com outras e elas se repetem, senão vai ficar muito confuso. Então, eu vou falando à medida que eu for costurando, ok? Então, eu vou começar por esses quadrados que estão aqui. Vou separar tudo. É só só tô explicando porque senão a pessoa, às vezes vocês podem achar que tá errado ou que tá se confundindo, tá bom? Mas então é isso aí, vou falando à medida que for executando, tá ok? Aqui eu tenho 2 quadrados do meu tecido de fundo e 2 quadrados, que nesse caso meu é esse azulzinho, tá? Aqui, cada quadrado desses aqui, todos eles medem 9,5 por 9,5. E aí, eu tracei a diagonal nesses 2 azuis. Poderia ter sido no neutro? Poderia, tanto faz, ou em um ou em outro. Mas eu achei, na hora eu estava mais próxima desse, eu peguei e já tracei a diagonal nele, tá? Tanto faz. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os pares, pegar um do neutro e um do azul, colocar, alinhar bem certinho, e passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá. Prontinho, passei as 2 costuras. Agora eu vou recortar em cima dessa diagonal que estava traçada, vou recortar e vou passar os 2 abertos para a costura ficar bem assentada. Pronto, tudo passado, a costura tá bem assentada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar 4 quadrados do meu tecido de fundo. Esses quadrados, eles medem 8,5 por 8,5 e vou montar pares com esses aqui que eu acabei de costurar, porém dessa maneira aqui, ó. Vou separar um, coloco aqui, note que eu já estou montando de frente para vocês. Olha só, a parte azul ficou aqui no cantinho direito embaixo e aqui eu vou costurar o neutro. Então, eu vou formar 4 peças iguaizinhas a essa aqui. Bora lá?
Pronto, formei minhas 4 peças, todas iguais, com a parte azul nessa posição. Agora aqui, eu não gosto muito de passar ferro não, só dou uma vincada com a unha mesmo e vou reservar essas 4 partes. Bom, aqui tem a maioria das peças que eu vou usar para construir esse bloco. E por que que eu já coloquei tudo aqui de uma vez só? Porque todas elas serão costuradas na mesma posição, conforme eu até já coloquei aqui, mas calma, que eu vou passar medidas e quantidades de cada uma delas. Ainda aqui do azul, igual eu acabei de fazer naquelas partes, e isso vocês vão perceber que é interessante usar a mesma cor. Olha só, eu usei esse azul de poá aqui bem miudinho, para essa parte que eu acabei de construir, né? E aqui eu tenho desse mesmo azul 2 retângulos medindo 8,5 por 15,5. Junto com esses 2 retângulos, eu tenho aqui 2 quadrados do tecido de fundo medindo 8,5 por 8,5. Já até coloquei aqui com a diagonal traçada já para cima para eu explicar para vocês notarem a posição que eu vou ter que costurar as diagonais, tá? Mas olha só, é no tecido de fundo, certo? Tá aqui. Desse de cá, desse floral aqui com fundo roxo, são 2 retângulos medindo 8,5 por 15,5, 2. E para eles também eu tenho 2 quadrados do tecido de fundo medindo 8,5 por 8,5. Os dois também já estão com as diagonais traçadas, certo? Aqui eu tenho no meu tecido de fundo, são 8 retângulos de 8,5 por 15,5. 8 retângulos, ok? E para esses 8 retângulos, eu tenho 8 quadrados de 8,5 por 8,5. Todos eles também já traçados a diagonal. Muito bem. Eu já deixei aqui as diagonais na posição que elas terão que ser costuradas nos seus respectivos retângulos. Vocês puderam notar que todos esses retângulos têm o mesmo tamanho, o que muda, né, são as cores e a quantidade de cada um deles, tá? Então, olha só, já deixei tudo aqui organizado, porque agora é só eu colocar aqui na máquina e vir fazendo a costura. Então, vamos começar por esse aqui. Olha só como que esse quadradinho terá que ser costurado com a posição da diagonal nesse retângulo azul. Olha lá, o quadradinho na parte superior do retângulo e com a diagonal apontando para o alto, para a sua esquerda. Estou deixando de frente para vocês, ok? Então, o que que eu faço? Pego o outro retângulo, coloco na mesma posição. Pronto, já está organizado para eu trazer para a máquina. Já deixo aqui de lado. Pego os outros e já organizo. Se você quiser aqui nesse momento já alinhar tudo certinho e colocar alfinete, pode fazer que já fica bem prontinho, né? Então, aqui, ó, já organizo o de cá, olha lá, ó, diagonal, ó, mesma posição, tá? Por quê? Porque agora eu vou pegar e passar uma costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, já deixo tudo organizado, já deixo aqui do meu ladinho aqui da máquina, e aí é só pegar e ir costurando. Então, olha só. Isso aqui, gente, parece bobagem, mas a gente ganha, parece assim que eu tô sendo prolixa, como muitas pessoas às vezes falam, mas não é. Isso aqui, para quem tá começando, às vezes muitos anos lá atrás, quando eu comecei, eu queria produzir tão rápido, a minha vontade era tão grande de fazer o patchwork, que quando chegava em partes assim, que tinha muitas pecinhas para costurar,
eu acabava me embananando. Por quê? Porque eu não tinha, assim, essa noção de organização, sabe? Para fazer o trabalho render. Então, o que acontecia? Até nas aulas que eu dou lá, aquelas aulas gratuitas da semana Patchwork para Todos, aqueles eventos que eu faço, eu sempre explico que um dos maiores erros no patchwork é você querer aprender rápido demais, né? E com isso você corre, mas não sai do lugar. Então isso acontecia muito comigo. Por quê? Porque eu queria aprender muito rápido, eu queria produzir muito rápido, muita coisa, só que isso acabava me prejudicando. Então eu acabava me embananando, costurando diagonais, vamos supor, no caso, né, que a gente está falando de diagonal, de posição delas nos retângulos, eu acabava me embananando e errando, e aquilo me fazia perder tempo, porque aí eu passava a costura no lugar errado, aí quando eu ia perceber que ia montar o bloco, estava errado, eu gastava mais tempo ainda para desmanchar a costura e refazer, e tinha todo aquele retrabalho. Então, por isso que eu já estou dando a dica. Olha só, já organizei tudo, vou pôr de frente para vocês, tudo certinho, bonitinho, com a posição delas, tá? Você querendo, você já pode alfinetar. Mas eu não, eu já trago para a máquina e já começo a costurar tudo aqui. Então, bora lá costurar tudo isso. Eu vou mostrar só um pouquinho. Eu vou seguir costurando aqui e já volto com vocês com todas as peças costuradas. Pronto, todas as peças costuradas. Agora é fazer o quê? Em primeiro lugar, conferir, levar ponta com ponta, confere se deu tudo certo. Se tá ok, já posso vincar aqui com a unha mesmo. Aí vou no ferro, bato bem a ferro aqui para ficar bem assentado, e só depois que eu bater a ferro, aí eu abro e corto, retirando esse excesso. Então eu já vou fazer isso e já volto com tudo recortado para a gente começar a montar as partes do bloco. Prontinho, todas as minhas peças já batidas a ferro, recortados os excessos. Agora, olha só, deixei aqui o montinho do floral de roxo, do azul de bolinha e esse aqui que é o neutro com a ponta em vermelho. Note que todos foram costurados, essas pontas todas na mesma posição, né? O que eu acabei de explicar lá atrás para vocês, mas tá aqui para vocês confirmarem. Agora eu vou começar a montar as partes desse bloco. Então, olha só, aqui está uma das cores principais e aqui a outra. Então, vou subir um pouquinho e aqui o que tem, né, esse retângulo do tecido de fundo. Olha só, em primeiro lugar, vou começar com esse roxo. Então, eu pego uma parte dessa, tô no roxo, tá? Esse floral. Pego um desse aqui que tem a parte vermelhinha e coloco invertido. Olha só, o do roxo, o triângulozinho, a ponta tá pra cá, né? E o vermelho, a ponta do outro, está no sentido contrário. E vou pegar mais um desse e vou colocar aqui em contato ponta vermelha com essa ponta do neutro, dessa maneira aqui, tá? Agora, eu pego também, olha só, essa é uma das partes. Agora, aqui do lado vem aquela parte que eu tinha costurado lá no início e ela entra nessa posição. Vou chegar um pouquinho para cá. Olha só, a parte azul aqui, ó, está do lado, certo? No mesmo rumo, vamos dizer assim, desse biquinho vermelho. Esse aqui, esse biquinho vermelho
em contato com esse biquinho do neutro. E aqui entra, que esse eu ainda não passei para vocês, aqui eu tenho 4 quadrados, no meu caso eu escolhi recortar desse tecido aqui, desse floral roxo, 4 quadrados de 8,5 por 8,5. Então, esses quadrados são para completar esses espaços que vão ficar aqui. Muito bem. Eu não usei aqui o roxo? Usei. Então, sobrou mais um roxo, não sobrou? Eu vou montar 2 partes iguaizinhas, começando por esse roxo aqui, certo? Então, como que eu vou costurar essa parte? Vou costurar aqui, 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 formar como se fossem 2 carreiras. Depois disso tudo costurado, aí eu venho, passo uma costura aqui. Então, dessa aqui que tem o roxo, serão 2 partes. Vamos começar a costurar uma aqui? Então, partes como essa aqui serão 2, me orientando por esse roxo aqui do retângulo, ok? Então, vou construir mais uma igualzinha a essa aqui. Prontas essas 2 partes que começam aqui pelo roxo, né? Tô sempre me orientando por essa primeira parte de cá, essa primeira peça, né? Que aqui no caso é do roxo, ó lá, roxo e roxo. Então, montei as 2 iguaizinhas, vou reservar. Agora, eu vou montar as 2 partes que tem essa peça principal, que é em azul de bolinha miudinha. Então, coloco um aqui. Agora, aqui do lado entra o que tem a pontinha vermelha. Aqui do lado entra aquela outra peça que tem o azulzinho. Aqui embaixo entra o outro que tem o vermelho. E aqui entra o quadradinho do floral roxo. É a mesma ordem das outras partes que eu acabei de montar, porém, só essa peça aqui que mudou, que aqui nas outras 2 eu fiz no tecido roxo, e aqui estou fazendo, vou montar 2 nessa mesma ordem, com o retângulo aqui do azul de bolinha, ok? Então, é costurar igualzinho eu fiz na outra em roxo, costuro aqui, aqui, aqui e depois aqui, e formar 2 partes que tenham essa parte maior aqui no azul. Então, bora lá?
Muito bem, então aqui estão as minhas duas partes que tem esse retângulo, né, maior no azul de bolinha, ó, as duas, e aqui as duas partes que tem o roxo, aqui essa parte maior em roxo, estão aqui. Agora é só montar o bloco. Olha só, eu não passo a ferro nessa hora, porque eu acho que marca muito, às vezes passa um pouco torto na hora de costurar as peças, pode dar algum problema. Então eu dei só uma leve vincada, por isso que as minhas peças estão assim meio fofas ainda, porque as costuras não ficaram bem batidas. Eu só bato a ferro mesmo no final, tá? Então vamos lá. Como que eu vou montar esse bloco? Olha que simples que é. Vou começar por essa parte que aqui em roxo, né? Essa parte aqui vai ser a parte central. Então imagina que aqui é o centro do bloco. Ó, posicionei um roxo aqui, o outro eu já viro de ponta cabeça, está aqui, ó, roxo com roxo. E a mesma coisa eu vou fazer com essas partes aqui que tem o azul grandão aqui. Então olha só, aqui azul grandão de bico, tudo eles de bico encontrando. E o azul grandão aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Agora é só passar uma costura aqui, formei uma carreira, passo a costura aqui, formei a outra e depois venho e faço uma costura final aqui, emendando todo o bloco. Bora lá? Prontinho, agora sim eu vou dar uma passada nas costuras e já volto mostrando se eu vou instalar bordas ou não. Ok, bloco prontinho, né, costurado, já passado, dei uma leve passada só para dar uma assentada aqui nas costuras. Nesse momento ele está medindo 43,5 por 43,5, tá? Mas eu optei por colocar bordas, então eu cortei faixas com 6,5 de largura desse tecido de fundo e vou colocar aqui. Primeiro vou instalar de um lado, de outro, refilo as pontas e depois instalo dos dois últimos lados, tá ok? Então eu vou instalar e volto mostrando para vocês com qual medida final ele ficou depois das bordas instaladas. Então vou instalar e já volto.
E aqui está o bloco de hoje, sugestão super fácil, super rápido de ser feito. Aqui, depois das bordas instaladas, ele está medindo 53 por 53, tá? Porque eu coloquei a borda de 6,5, mas você querendo usar esse bloco para formar colchas, mantas de sofá, frente de bolsas, aquelas eco bags, né, que elas são maiores, você pode usar, porque é um bloco, ele é simples de ser feito, fácil de ser costurado e rápido também. No caso, para quem quer fazer colchas, fica bem fácil, bem rápido de ser montado, porque o tamanho dele, né, também esse tamanho que eu passei para vocês, o trabalho rende bastante, né? Ele é um tamanho bem generoso, vamos dizer assim, então fica bem fácil de você construir trabalhos maiores, como mantas de solteiro, de casal ou mantas de sofá, né? Fica bem bacana, bem fácil. E você, agora com o bloco pronto, você pode entender aqui o jogo de cores e formar aquela combinação que mais te agrada. Eu já ia me esquecendo. O que você achou desse bloco? Deixa para mim nos comentários. Fácil? Eu acredito que sim, né? Porque aparentemente esse bloco, ele tem muitas peças, então a pessoa quando olha pensa que é difícil, mas vocês puderam perceber o tanto que é fácil e rápido de ser construído esse bloco? Ainda mais do jeito que eu ensinei aqui para vocês, na hora de formar esses retângulos, que a gente já posiciona tudo de uma vez só e traz para a máquina, e o trabalho da gente rende bastante. Então, um bloco como esse, nesse tamanho, fica bem fácil, bem rápido de ser construído e principalmente para formar trabalhos maiores, como colchas e mantas, tá? Mas eu quero que vocês deixem aqui para mim no comentário o que vocês acharam desse bloco, se acharam difícil, se acharam fácil, rápido ou demorado de ser construído, e deixe para mim aqui nos comentários a sugestão de vocês. O comentário de vocês é muito importante para mim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork. Vou ficando por aqui. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!